E aí, agora? Ah, porque é que nem jogo de peça, sabe? Às vezes demora para encaixar, né? Gente, Você acha que e com eu fone sou fica toda melhor? atrapalhada. Eu não Para você costumo é usar ruim? Para ah, você fica ruim o, o eu usar fone. fone? É, Eu sempre diferente. faço sem, né? Mas para É, mim é indiferente. Eu não sei se fica melhor, se fica pior deixa eu tirar. para quem ouve, entendeu? Porque para mim é indiferente, assim. Aí não tô. Cadê? Fala de novo. Opa, teu som tá forte Ah, agora. O que você melhor? fez? Tirei o fone. Tirei o fone. Tirou o Vou tirar. fone. Oi, Tá aqui. Ed Coelho, tudo bom? Como Tudo vai? bom, amor? Ah, tô feliz de te ver demais. Ai, você acredita que eu sonhei com você semana passada e alguém me dizia que você ia fazer uma cirurgia. O quê? Uma cirurgia. Você tá bem? Eu tô ótima. Ótimo, Cirurgia? beleza. Cirurgia. Você Falou. falava assim, você operada. Nossa, eu Eu? fiquei aquilo na cabeça. Não esquece, boas energias, vida que segue. Vida segue, imagina, não, tô longe disso. Deus. Ai, Não, que não, não, bom. não. E como é que você tá, Rê? Ah, tô aqui, né? Com essa pandemia, eu não tô trabalhando praticamente, as pessoas não vêm, né? Aham. Mas o espaço está aqui, as pessoas estão sendo convidadas, eu estou divulgando, né? Não Olha vejo a só que hora de legal. começar a Então a gente fazer. vai fazer uma abertura. Que horas são agora? Você Hum, tem horário fácil? Porque a Ed já entrou. Peraí. Assim, espera só um pouquinho. Quer dizer, eu faço, Já né? deu Não tô. 5? Já deu Peraí, 5, né? eu Já acho que deu deve 5, ter né? dado. Pera, ai meu Deus, meu celular aqui tá travando. Deixa eu ver se eu. 5 17. Luiz. Então estamos aqui. Deixa eu só colocar o meu filtrinho de novo, que ele desapareceu, que eu gosto dele. E Viu aí, que você tem filtro? eu não sei se no teu aparece. Aparece uma carinha cheia de brilhinho, assim, que você pode Deixa eu colocar o. ver. Ver se aparece para você. Aqui tem uma carinha, não sei se. Tem uns brilhinhos, assim? Não, não muda o meu. O meu não muda. Que feio. Ah, Ah. não acredito, isso não tem graça. E É, você tá aí com a sua mãe, tô, sozinha, com vocês duas? né? Porque o Theo ele foi para casa da namorada. Mas aí a gente Olha conversa só. depois. Vamos abrir a Tá live bom. e aí a gente conversa depois, porque a gente está se revendo aqui. Somos velhas Tá. amigas e parceiras, né? Isso. Então aqui a gente está começando, né? Tipo 3, 2, 1. Três, Estamos dois, um. começando, estamos começando a live do Corpo Presente, que acontece todas as quartas-feiras, agora no horário das 5 da tarde. Às 18 horas dava muita congestão de tráfego, então eu mudei para 5 horas da tarde a partir dessa semana. A gente se encontra sempre às 5, trazendo sempre pessoas que tiveram alguma relação com o trabalho do corporal, que hoje ele recebe esse nome de corpo presente, né? E hoje a gente está aqui com a Rejane Teles, que fez meu trabalho corporal há alguns anos atrás, para a gente falar vinte e um cinco pouco anos. desse. Nossa, tudo isso, Rê, para a gente falar um pouco desse corpo memória, né? O que né? Ela usou as palavras que eu coloquei para divulgar são dela, né? O impacto que o trabalho corporal teve na expressão e no movimento. Então a gente aqui vai falar um pouco dessa trajetória, desse tempo, né? A partir do momento que foi o trabalho aconteceu, ali há 25 anos atrás, que ela lembra, até hoje, né? O que ficou desse processo todo, como que isso foi ressignificado, né? E onde ela vai encontrando essa reverberação. Então, Rejane, ai, que delícia, viu? Que Bom. delícia estar E aqui com encontrar você. você para falar de movimento. É muito chique. É muito bom.
Que delícia. Então, queria que você falasse um pouco, né, disso. Você trouxe essa memória, né, do, do trabalho corporal. Gente, eu tenho uma gata e ela, toda vez que eu faço live, ela se pendura na persiana. E ela continua fazendo isso, entendeu? Independente do horário. É, ela é uma bela adormecida a tarde toda, mas quando eu começo a live, ela acorda e começa a querer a atenção para ela. Essa live É não é isso para. aí. Nós gatos somos assim mesmo. Então, então, voltando, né? Saindo da Suzy, a gente volta aqui. Me fala, eu queria que você me falasse o que que você lembra desse trabalho corporal, né? Um pouco, trazer um pouco essa memória, refrescar essa memória dos nossos trabalhos. O que que você se lembra dos Nossa, nossos eu trabalhos? lembro de tanta coisa, Tuxi. Nossa, foi assim. Sabe aquela época que você sente saudade na vida? Fala assim, nossa, quando eu vivia aquela época, que maravilha, eu era feliz e não sabia que era tão feliz. Então, a gente se conheceu logo que eu entrei na faculdade, né? E Uhum. eu pensava que eu estava afastada da dança, fazia já uns 3 anos que eu não dançava, e aí descobri uma professora de dança na faculdade, descobri a Tuti, descobri uma amiga, amigona, e comecei a fazer os seus trabalhos. Você dava uns cursos de extensão universitária, uns cursos livres, né? Uhum. Uhum. E foi o grande encontro que eu tive com o meu corpo, né? Porque antes o dançar era uma coisa assim que vinha da música, vinha do movimento dos outros, né? E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com você, eu comecei a ter contato com o meu corpo, né? Uhum. Com a minha expressão, Uhum. né? E ficou muita coisa, assim, né? Eu percebo hoje, falo, eu tô com o ombro errado, eu tô andando com não sei o quê, a clavícula, as omoplatas, como a gente chamava antigamente, e não tá Esse no lugar. repertório, ele ainda é vívido para você, assim. É muito vivo, é muito vivo. Percebo que eu não tenho mais aquele corpo magrinho que eu tinha, né? Eu engordei. Isso fez uma diferença para mim. Aham. E mas as coisas que eu experimentei, elas estão aqui comigo. Aham. Eu percebo, assim, no meu andar, no meu movimento, do dia a dia, percebo quando danço, percebo toda hora o corpo do meu corpo. A gente ganha uma consciência de corpo que Uhum. é muito, muito importante, muito interessante isso, né? Quanto tempo a gente ficou junto, Rê? Quanto tempo A você fez de gente trabalho? A gente começou em 96 e Uau! aí super. A gente junto, até por conta da quadrilha francesa, a gente foi até 98, final de 98, né? Foram dois Aí depois anos, mais ou menos. foram 2 anos, mas 2 anos intensos, né? Foram 2 anos que eu dancei muito, que eu fiz muito trabalho de corpo com você. E depois eu precisei parar, não a dança, mas parar de fazer as aulas, porque eu comecei a trabalhar e tal. E amizade que segue, vida que segue, uma oportunidade aqui, outra ali. Ainda fiz trabalhos de corpo com você, né? Não teve uma época que era com o Celso. Você lembra que o Celso fazia trabalho de corpo? Mas Lá, aonde que a gente fazia? Em qual espaço? ai, onde que ele morava? Não sei se era Santa Cecília, Com o Celso na Santa Cecília, você chegou aí na não é? casa dele. Eu fiz trabalho lá. Cheguei até lá. Então não é Nossa, eu tão, não me tão recordava distante. disso, Rê. Você Pois fez pouco, é, né? Você tentou retomar alguma coisa, a gente fez um pouquinho, né? isso, Olha isso. só, Mas foi ótimo, sempre bom, olha sempre isso bom. que é memória, hein? É uma delícia, né? Eu adoro fazer trabalho de corpo, sinto falta, não estou fazendo agora e minha cabeça vai para tutti, né? Eu É. lembro do seu trabalho, eu lembro das suas falas, eu lembro do seu movimento, O que para assim, você assim marcou ficou muito. mais na memória, assim? O que Oi? você
que você lembra assim mais fortemente assim, de Ah, orientação, de alguma frase que eu tenha dito que eu já não sei mais? eu lembro de várias histórias que você contava. Eu estava lembrando hoje da Maria Dushnis. Hum, Dushni, né? do Eu não chinês. cheguei a conhecer, eu conheci ela através de você, né? Hum, E conheci o Butô através de você, ó, mas eu acho que essa coisa de essa, esse relacionamento carinhoso e forte, intenso com o corpo, uhum. eu ganhei com você, sabe? Ai, que lindo. Corpo, estamos juntos, né? Somos um, né? Eu Aham, acho que isso eu ganhei com você, entendendo melhor o corpo, porque antes o corpo era uma coisa dissociada da mente, né? uhum, E graças a Deus, muito jovem, eu já fui aprendendo a conversar com esse corpo, a deixar esse corpo falar, né? uhum. Eu lembro de você fazendo a gente dançar, 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 até a gente ficar exausta e depois continuar dançando. A gente faz uns experimentos também, né? Fazia, né? Faz uns Fazia experimentos. umas Essa coisas. vida da universidade, da dança na universidade, é uma coisa muito legal, né? Porque eu estava É, numa energia assim pós-universidade, fresco ainda, no, recém-formada na dança, né? De alguma maneira, porque eu tinha passado uhum, por aquele processo formativo da universidade, estava no contato com a técnica do Klaus Viana e estava naquele isso. frescor, né? Naquela efervescência de iniciar trabalhos na cidade e tal, e aí de repente encontro a universidade, a Unesp, onde você era aluna e eu era aquela aprendiz de professora de dança, né? E a gente fazia muitas experiências, né? Lá, quando hoje eu fiz uma live às 7h07, né? Que você falou, Dá né? certo. É, eu fiz uma live às 7h07 e aí eu fiz um pouco esse resgate dessa história, né? E para mim, lá, a universidade, aquela sala que a gente usava, a sala de percepção, ela era um laboratório de criação Uhum, de várias coisas ali, né? Então ali eu tive muitos insights com você, com o Eric Orlowski, né? Que eram pessoas que estavam ali, tinha uma menina, uma japonesinha, eu não vou lembrar o nome dela agora, será bem que é a depois, Bianca? Marli, Marli não é uma japonesa. Ah, Marli baixinha. uma baixinha, eu lembro dela Ah, tá. Lembro da Marli. turma, e eu lembro, né, porque ela tinha um corpo forte, assim, né, e eu lembro eu Uhum. fazendo, né, toda aquela reorientação de estrutura no corpo dela e como aquilo tocou ela, né, porque Sim. para quem é magrinho tem uma É. facilidade, né, assim, tem tipo uma aceitação de corpo, mas para quem tem um corpo um pouco mais volumoso, às vezes passa por várias questões de autoestima, de desajuste, né? E ela, eu lembro ela recebendo esse toque e aquela sensação dela, assim, de descoberta. Então, aquela sala de percepção, quando eu vejo as fotos, que eu tenho fotos, né? Uhum. Mas você acha que você não estava na minha primeira turma? Eu cheguei, a gente se conheceu já mais para o final do primeiro semestre. Talvez você tinha começado uma turma antes, eu acho que tinha mesmo. Eu acho que eu já tinha feito um trabalho quando você chegou, né? Porque eu não lembro de você nas fotos, nessas fotos, né? Uhum. Mas eu lembro de toda aquele frescor, né, que existia ali e todas as ideias, né, que a gente liberava, literalmente, a gente liberava ali vontade de fazer. Jovem, na faculdade, livre, leve e solto, fazendo artes, imagina. Livre, Criatividade leve. era o que não A faltava. Bianca, não sei se a Bianca ainda está aqui, mas a Bianca A dançou Bia quadrilha francesa com a gente. dançou, não dançou? Eu estava falando isso para ela. Eu acho que a gente dançou, dançou juntas na quadrilha, né? Exato, exatamente. Ela não tinha muito a coisa do envolvimento com o trabalho corporal, mas ela
participou desse trabalho que foi uma coisa para mim, assim, ainda que tenha sido meio mambembe, né? Era meio É, mambembe, mas tinha uma coisa sim. extraordinária no trabalho, de resgate, de dança, da gente conhecer danças antigas e fazer um trabalho junto com os músicos, né? Que isso era Sim, né, cereja do uma bolo. coisa. Raquel Alves Teles, é alguém da tua família, a Ah, Raquel? minha prima querida, Kel, beijo pra Ah, você. é Teles, ou é do Caetano Veloso ou é da Rejane. Ou é dos dois, né? Tem uma relação aí, Caetano, Rejane, tem uma Quem relação. sabe, né? Sabe? Então, Ah, que legal. E aí, então, eu lembro muito dessa efervescência desse laboratório, e para mim, ainda o trabalho ele era muito assim, no começo eu experimentava e via, né, os resultados com vocês, e a gente intensificava essa coisa de ficar horas dançando, brincar com a Oh, exaustão, né? que delícia. Pois É, é, mas assim, você já vinha, mesmo sendo talvez nova como professora profissionalmente, você já vinha com, com experiências muito boas, né? Você teve aula com gente muito bacana, né? Você é, fez aula com gente muito bacana. Eu lembro da Raquel Trindade, lembro. Ah, agora eu não vou lembrar os nomes. A Raquel Trindade eu lembro, né? Por causa do folclore, do dança afro e tal. é, Lembro da Dona Maria Duchens, que foi uma grande influência, o é, Klaus, enfim, você veio é, com uma bagagem muito legal já, sim. né? Eu estava absolutamente crua, eu não tinha bagagem de dança. Eu dançava na Você era escola uma com muita amiga, jovenzinha, né? Você era uma menina. jovenzinha. Não é? Eu te conheci, eu tinha, porque eu saí da universidade. Oi, Alcides! Eu saí da Ai, universidade, eu tinha 27 anos, 28. então, E quando a aí, gente se conheceu, você tinha 28 e eu tinha 20. você tinha 20, você era muito menininha de tudo, né? Você tem a idade do meu Uhum. filho hoje, né? Tá com tudo isso, Theo? Meu Deus! Tudo isso, só isso, né? Depende É uma do mistura de coisa, né? referencial, Que lindo, né? que É, legal. e então era tudo muito. Gente, esse universo, né? É uma delícia, ainda que fosse aqui, né, no Ipiranga, dentro desse campus, com cara de igreja, né, que tinha. Aham. Lugar muito delicioso de encontro, né? De ficar transitando ali e só falar de dança, de teatro, de música, de artes E você, visuais. assim, eu É, diria que você esse, teve um papel super importante na formação do pessoal de artes cênicas, né? Porque também. você começou essa coisa da dança na Unesp, que não tinha, né? Sim, O pessoal sim. que queria fazer artes cênicas não tinha nenhum respaldo, né? Era a tutti. Era O teatro atrás é, do grito, que você estava, ou o seu trabalho de corpo, a quadrilha, enfim, era tutti, o referencial de dança. inclusive, um componente do Atrás do Grito, o Eduardo Camoto, que hoje ele é professor universitário, não sei se ele está na Unicamp, mas já passou pela Universidade do Rio Grande do Sul, né? De Santa Maria. Ele começou no Atrás do Grito e eu lembro, assim, eu mexendo no pé dele, ensinando ele a pisar, né? Então, Aí sim, não dá pra pisar isso. é muito engraçado, É, né? Mas você sabe uma é. coisa, Rê, que dentro, assim, o ano passado, né, é, eu já tinha... Oi, Isabel, tudo bem? A Isabel que é Aí, a nossa parça, chegou. a Isabel que é a nossa parça, né? Isso aí. É, Beijo. no ano passado, eu já vinha vindo com esse desejo de trabalhar no online com o trabalho corporal, não sabia ferramentas, não sabia como, enfim. E aí, no final do ano passado, quando eu comecei realmente a investir, né, em curso, aprendizado, e aí tem uma coisa muito forte, né, que é a sua história pessoal, né? Então, eu comecei assim, não vou fazer o meu trabalho, vou fazer com outras pessoas, porque o trabalho desse, o trabalho daquele, pensando sempre no trabalho do outro e deixando o meu um pouco de lado. E aí, quando entrou essa história
de você investigar a sua história pessoal, eu comecei a fazer um resgate da minha história, né? E que eu conto, né? Hoje de manhã de novo, né? Eu trago sempre isso. E foi uma coisa muito maluca, porque a gente falou aqui dessa experiência, que eu cheguei com uma certa experiência, né? Porque eu sempre apoiava todo o meu conhecimento de corpo, assim, fundamentado na técnica do Klaus Viana, que eu tenho para mim como uma pessoa extremamente importante dentro da dança, do teatro, da expressão, do conhecimento, da dança brasileira mesmo, né? Sim. E aí, eu fazendo esse resgate, eu resgatei uma história que é anterior a tudo isso, né? Que assim, ainda quando eu dava aula no conservatório, né? Que eu Deu ainda aula de tinha, balé? eu dava aula de balé e de jazz. Uau, que Balé demais, e gostei. jazz, e jazz. Legal. Eu dava aula de jazz com Caetano Veloso, Ai, que chique é você. com a sua família, né? É, Misturava tudo, né? Eu sempre fui a que como misturei tudo. sempre, E uma aí mistura. eu lembrei, eu tinha acabado, assim, eu tinha feito aula de técnica clássica numa academia de bairro, com uma professora formada pela Escola Municipal de Bailados, né? Eu não tinha tido nenhuma outra experiência até então, fora desse contexto, e acabei indo dar aula nesse conservatório, que ficava aqui no Bosque da Saúde, né? Nem sei se Hum. ele existe mais. E aí, estava lá há meses dando aula. A minha gata daqui a pouco vai derrubar o tripé. Eu estava há meses dando aula e uma mãe chegou com a filha. Ela devia ter uns 9 anos, a Isamara, 9, 10 anos no máximo. E aí ela trouxe essa questão da menina. Falou, olha, eu estou trazendo ela para fazer aula de balé, porque o ortopedista disse que ela tinha um problema gravíssimo de pé chato, né? Bem, bem grave mesmo, ela não tinha nenhum tônus interno de musculatura. E, e Participação especial, vida que segue. não, outro dia ela ficou pendurada. Enquanto eu Olha estava só. aqui, ela estava pendurada com uma pata só na persiana, né? Mas tirando essa parte da Suzy, aí eu me lembrei do caso da Isamara, que a mãe chegou, então, muito aflita, porque o médico tinha orientado a cirurgia. E falou que aquelas aulas iam ser assim. Era tipo a última chance da menina sair desse quadro cirúrgico. Ele ia dar um prazo de 3, 4 meses. Se ela não apresentasse nenhuma evolução, ela teria que passar pela cirurgia. A mãe, imagina, uma filha de 9, 10 anos, cirurgia. A mãe estava bastante, assim, entristecida, desesperada, sei lá qual o nome podia dar para isso. E aí eu acolhi a Isamara e a gente estava, eu lembro, no processo de montagem de espetáculo para o final do ano, né? E no meio de tudo isso, eu peguei essa menina, eu organizei a bacia dela, organizei a perna dela, organizei os pés dela, desenvolvi o arco do pé dela. E lógico, só conta essa história, né? Porque é uma história de sucesso, é uma história que acabou feliz, assim, até aquele momento, né? Quando a gente se despediu ali do ano, o médico tinha tirado ela da fila da cirurgia, falou que ela estava com desenvolvimento ótimo e que ela não precisaria mais operar. A mãe ficou extremamente agradecida, me deu uma carta de motorista de presente que eu não fui Ai, que receber, legal. eu não fui fazer a aula dela, mas assim, ela foi esse momento de. E eu tinha me esquecido disso. Eu tinha me esquecido. Eu falei assim, nossa, Tuti, você sempre apoia todo o teu conhecimento sobre a partir do momento que você entra em contato com a técnica do movimento consciente, né? Que foi um pouco organizada após a morte do Klaus Viana. Mas você desconsidera essa parte pregressa de tudo isso, até mesmo da Unicamp. Depois eu fui para a universidade, depois eu fui estudar anatomia, depois. Isso já Mas tinha, é né? por isso que eu estou impressionada, porque você fez um trabalho de corpo com a Isa,
como que é o nome dela? É a Isa, Isamara. não, Isamara, sem ter ainda a tua formação, né, de É, universitária, era a sua experiência no jazz e no balé, né? E já tinha essa consciência corporal, esse na trabalho verdade, corporal. é uma coisa que você não sabe onde isso nasce. E isso, para mim, nesses últimos meses, ele me ancorou, inclusive, em tudo isso que eu venho fazendo aqui, porque essas coisas elas dão força para a gente, né? Elas te mostram que realmente existe aí uma coisa maior, às vezes, do que a gente valora, né? A gente olha o Uhum. nosso trabalho até um certo ponto, às vezes a gente perde a noção do quanto é importante aquilo que a gente faz, né? Como a gente se aplica, se aplicou nisso, por que que a gente escolhe, né? Uma linha de trabalho, né? Escolhi a dança. Hoje eu falei, eu escolhi a dança e desescolhi outras tantas coisas, né? Porque para a gente escolher uma coisa, a gente desescolhe as outras, né? Uhum. É. E Que legal. como tem sido, Rê, assim, você, o corpo e esse teu processo terapêutico que agora você está investigando, está investindo? Isso. Então, eu tive uma época nos últimos 5, 6 anos em que eu engordei muito, né? E foram 40 quilos, assim, eu virei uma gordinha mesmo. E aí eu perdi totalmente a referência de como dançar. Eu não sei mais dançar, eu não sei mais me movimentar. E aí me afastei da dança, assim, de fazer aula, de dançar, ir nos lugares e dançar mesmo, prazer de dançar. E ao mesmo tempo que tinha essa recusa com esse corpo novo, né, diferente, tinha alguma coisa que dizia que não, é com esse corpo que você tem que se movimentar, né? Leva esse corpo. A qualidade de movimento que ele tem é outra, né? Mas ele tem experiência, né? Uhum. Então, eu acho que atualmente eu vivo um grande sonho, que é retornar a dançar. É assim, me movimentar, prestar atenção. É a dança em si, é o movimento, é a consciência, enfim, é tudo isso, tudo Aham, junto, aham. né? E no trabalho de terapeuta, eu ainda não consegui colocar o trabalho corporal. Eu penso muito em estudar, ir para esse lado da dança-terapia, da biodança, né? Para fazer com que as pessoas entrem em contato com o corpo, porque é uma vivência, quando você entra em contato com o corpo, é uma vivência com tudo que você é, né? Eu lembro que quando eu comecei a dançar, eu ia para as aulas de dança e eu chorava, chorava. Era um encontro com as minhas emoções e o meu mental também muito forte. Eu Uhum. lembro de uma amiga que começou a fazer aula, não sei se você lembra da Adriana, e, e ela não conseguiu fazer aula de dança. Ela estava fazendo terapia na época, Eu acho que eu lembro e dela. Ela também era lá da Unesp. isso, e ela travou, não conseguia se movimentar. Nossa, continua, continua. Mas aí a psicóloga acabou orientando ela a parar, enfim, dar um tempo, né? E, e também eu percebi o quanto lidar com o meu corpo. Oi, Andréia! O quanto o meu corpo dialogava com as outras partes de mim, né? O quanto me afetava, né? Eu não sei quem afeta quem primeiro, né? Se é o emocional que afeta o corpo emocional, o mental, eu só sei que Não tem primeiro, né? Não tem primeiro, é talvez, junto, né? exatamente, É uma tudo comunhão, junto. assim. É, é tudo junto, porque a gente tem o hábito, né, de fazer essa secção, É. né, o mental e o emocional, mas na verdade você mexe com o corpo, você está mexendo com você integralmente, né? E você é tudo isso. Não tem como você Isso. separar mente e corpo. A gente separa por uma questão, sei lá, a gente dá uma hierarquia. Mas quando a gente pensa em Arthur, corpo sem órgãos, aí, ó, ela vai se pendurar de novo. Deixa eu abrir a janela para ela, eu já Tá volto. lá. Tá lá. E eu tenho. Nossa. É, é.
Aqui o negócio. Pronto. Colocou ela para fora. Ela, é, eu tenho certeza que ela não vai. Cheguei. Isso é ter bicho, né? Tenho certeza Isso que é. ela não vai fazer nada. A única coisa que ela quer é a nossa atenção. Atenção, atenção. É a nossa atenção, né? Isso. Então, então a gente tem esse hábito de separar, né, a cabeça do corpo. É como se a cabeça estando em cima ela fosse essa guardiã, né, de algo que se passa no peito, que é o lugar que abriga as emoções. Mas na verdade esse trânsito ele é o tempo inteiro, né? A emoção ela habita nosso corpo. É que a gente tem a capacidade, né, de sentir e falar sobre, né? E dizer sobre, Sim, sim. elaborar, né? Esse É, processo da emoção, né? esse exercício era muito legal, né? A gente fazia a aula e desaprendia a andar, aprendia a andar de novo, perdia os ossos, ganhava os ossos de novo, enfim, tinha toda uma montagem e desmontagem assim. Uhum. E depois eu lembro que você apagava a luz e deixava a gente dançar, né? Eu sempre diminuía, né, a luz para Isso, vocês. ficava uma coisa deliciosa. E aí a gente deixava o movimento ir. É quase como uma meditação, sabe? Sim. É, deixa o corpo ir, ele vai fluindo. O movimento, que movimento vai puxando qual? Eu lembro de você falando isso, né? Esse movimento te leva para onde, né? E o trabalho do movimento do grupo, dançando com o grupo, né? Nossa, que isso é uma das coisas que mais faz falta hoje em dia, né? É verdade, Porque hoje a né? gente dança junto, cada um no seu quadrado. Hoje Exato, literalmente está cada um no seu no seu quadrado. quadrado, né? O Zoom é um monte de telinha, por mais que você tente trabalhar relação, né? Não é a mesma Relacionar coisa. o movimento, não tem a tridimensionalidade, não tem o É, outro, né? A gente tem que trabalhar com outras percepções, né? é um Isso, você desafio, trazer né? isso, Rê. Ai, que delícia que era, meu Deus. E eu lembro que depois de fazer todo esse trabalho, a gente sentava e falava, né? O que é que vinha à cabeça? O que vinha? O que aflorava, né? E falar disso era muito interessante. Poder articular, ter a experiência forte do corpo, ter uma vivência emocional e, ao mesmo tempo, ter a fala, organizando essas coisas todas, né? Sim, sim, Então, a isso é um gente... ponto muito importante. Isso é um ponto muito importante. E hoje, até hoje, eu tento fazer esse resgate após, né, a experiência do movimento, e eu vejo como para as pessoas é muito difícil falar, elaborar, né? Outro dia, Uhum. uma aluna que já está comigo há muito tempo, ela falou, mas Tuti, como que eu faço? Eu falei para ela, tudo que a gente vive, né? Como a gente vai desdobrar isso, né? De um encontro até o outro, né? E esse tempo que a gente tem para dilatar, a gente tem um tempo para elaborar, e quando a gente traz isso no primeiro momento da aula, que a gente fala como é que ficou, o que chamou a atenção, e no final da aula, tudo isso é um processo de você se apropriar, porque as pessoas acham que é um bate-papo, né? Não, E não percebem que isso tudo é uma elaboração, e não é uma elaboração para a Tuti, é uma é elaboração isso. para elas Uhum. mesmas, né? Exato, isso mesmo. Era muito interessante transformar em palavras o que a gente tinha experimentado no corpo, Uhum. né? Era um desafio, mas era muito, muito interessante. Se olhar para si, para o corpo e falar dele. Gostava muito dessa experiência. Ai, ai. Fora que você vai desenvolvendo afetos, né? Porque, como você falou, a coisa do grupo, do dançar junto, né? De você vivenciar o teu corpo com o corpo do outro. Isso traz Isso. uma proximidade, uma troca, afeto, confiança,
se forma mesmo uma egrégora ali, né? Eu tenho certeza que se a gente trouxesse o Eros, ele não fazia nossa aula, fazia O Eros fazia, a Rosana, o Eros, a coisa Rosana e o Eric, éramos um grupo, né? forte, E né? tinha outras pessoas que iam pingando, vindo e saindo e tal. Eu tenho Mas certeza que se a gente trouxesse eles aqui, essas memórias, nossa, elas iam assim, é como se não tivesse ontem, né? É tudo aqui e agora, o momento é muito agora, tá presente, agora. né? E nesse Exatamente. sentido, eu acho muito, muito lindo falar, né, dessa memória, porque a memória não é de algo que ficou lá para trás, mas a memória é algo que vive na gente, né? Uma memória viva, né? E É, o corpo, ele tem, eu gosto muito da frase assim, o corpo ele tem opinião, né? Ele tem a história dele, né? Por mais que você queira ficar cabeção, né? O corpo, é. ele se expressa, o corpo, ele tem a vida dele, né? Sim, E não é? E e agora eu tô com 45 anos, eu fico observando como é que é esse corpo andando, como é que é esse corpo se movimentando, ocupando espaços, como são os encaixes com outros corpos, com outros móveis, né? E agora eu tenho minhas duas sobrinhas, ai, essa coisa do duas. corpo, são duas já, gente que faz gente. O pessoal é rápido no gatilho. Eu Essa fiquei no. coisa de corpo de novo, né? Que a criança é muito o toque, né? Então eu estou tendo essa chance de vivenciar com elas essa E é coisa um do se super. enroscar, do brincar e soltar tudo. É uma Sim, delícia. é um super aprendizado, né? Eu tive uma live que eu fiz com o Rodrigo Furuta, que a gente falou sobre corpo, movimento, educação, né? E eu falei, né? É uma coisa assim que eu trago comigo, né? Que é, as pessoas elas querem fazer iniciação do movimento para criança, dar aula de arte para criança, e fala assim, cara, não Tá tudo precisa ali já, né? nada, nada disso. Quanto mais íntegra a criança fica, quanto menos você oferecer, mais incrível. Quem tem que aprender e a reverenciar a criança somos nós, né? Sim, Porque sim. é uma Potência, né? fonte, né? É exato. Ela é uma fonte, ela é uma potência de ensinamento para a gente resgatar aquilo que depois, na vida adulta, né, a gente vai perdendo. A gente vai se Sim. distanciando, se desconectando. E as pessoas já querem colocar o seu conhecimento, o seu valor sobre, né, as crianças, né? Oi, Sim, Mavi, sim. tudo bom? Olá! É, Então, eu fico sempre pensando nisso, né? Nesse excesso, sabe, de intelectualização. Assim, eu cometi erros, né? Eu cometi erros, né? De Claro. achar que eu tinha que ensinar alguma coisa. Meu filho, que apareceu por aqui, a Maria Vitória é a namorada dele, eu que É, tinha que ensinar alguma coisa, aí, né? sim. Depois eu vi que eu não tinha que ensinar nada, né? Na verdade, até hoje, né? Eu aprendo. Eu aprendo porque a gente tem essa distância de tempo. E a forma Uhum. como o jovem olha para as coisas é muito diferente da forma como a gente olha, né? Então a gente precisa aprender muito com Precisa eles, deles. né? Olhar. E a criança in natura ainda então nem se diga, né? Nem se diga. A É uma oportunidade. curiosidade, tudo é, tudo é lugar para subir, descer, experimentar, né? A cadeira, você não senta na cadeira, você passa por debaixo, você rola na cadeira, enfim, você A explora cadeira o não é movimento. cadeira, para começar, a Não cadeira é não. cadeira, ela inclusive serve para sentar, mas eu faço mil outras coisas com ela, né? A gente Quantos anos? fazia Quantos isso também. anos ela Então, a Luísa está com é? 2 e a Clarinha está com 4 meses. Ai, que Pequenininha coisa linda, um tudo. beijo, coisa Pequenininhas de linda. tudo. Nossa, então ainda tem chão para você aprender com elas. Muito Quem aprender com bom, elas, né? muito de aprender.
muito, porque assim a tendência das pessoas é querer dar um foco, né? Dar um E padrão, né? cortar, né? E Cortar as cortar asas as da asas, criança. né? E de repente você tem assim uma criança que é super curiosa, que é super dinâmica, que é super alegre, né? Que fica ouvindo não, não, não o dia inteiro, Aham. né? Porque assim, de repente o adulto não tem aquela calma de deixar aquela energia fluir, aquela coisa acontecer. E ver a beleza que existe por trás disso, e ver o como é bom a gente ser selvagem, né? A gente não ser domesticado o tempo todo, né? Então, Civilizado, essa coisa do, domesticado. né? Então, Exato. essa beleza do selvagem que a criança pequenininha tem, é uma inspiração para mim, com certeza. Como que você está olhando para as pessoas que vão fazer terapia com você, Rê? Como que é esse olhar? Porque você falou, né? Você falou do teu corpo, você falou da criança, né? Dessa tua Uhum. conexão com o seu corpo. Como que você olha para as pessoas que vão, Eu, que uhum. chegam até Eu, você? eu Como, acho que eu não paro de olhar o corpo das pessoas. hã? Independente, eu não paro de olhar o corpo das pessoas, independente de eu estar trabalhando com o corpo delas ou não. Ficou comigo isso de tentar tentar conhecer um pouco mais a pessoa pelo corpo, em vez Uhum. do que ela me conta, né, do que ela fala. Então eu tenho essa coisa de prestar atenção no corpo e quando eu posso tocar, não é sempre que eu posso tocar, perceber as tensões, né, perceber é, as amarras, né? E dá uma vontade de falar, vai dançar, querido, querida, solta, né? Solta Solta, isso. né? É, Deixa e eu falar um então, oizinho para a Marina Carreira, que está aqui. Oi, Marina, estou morrendo de saudade de você. A gente só se falava pelo WhatsApp, mas eu estou morrendo de saudade de você. A Marina, ela é uma pessoa que eu conheci, ela compra orgânicos, que eu tenho um ponto de orgânico lá no que Bazar da legal. Waldorf, que o Luiz também está por aqui, né? Que é professor, foi professor do meu filho, enfim. E aí faz muito tempo que a gente não fala nem oi pelo WhatsApp, então eu estou com saudade dela. Bem-vinda. Aí, ó, um beijão. Então você está falando dessa coisa de tocar as pessoas, às vezes você pode, às vezes não pode, mas que o corpo ele é um lugar também de observação, de você Sim. de você colher material para você poder orientar um tratamento, aquilo que você se dispõe a fazer. Que eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. Eu sou reikiana e cromoterapeuta, né? Já faz Artista, uns dois né? Só anos. pode ser cromoterapeuta. Pois é. E, e assim, o trabalho do reikiano e do cromoterapeuta não é exatamente de tocar as pessoas. O reikiano até pode tocar. Existem linhas que vão, a imposição de mãos é feita sobre o corpo, né? Mas aí é uma combinação entre o cliente e o terapeuta, né? No Uhum, geral é assim. É, como é um trabalho energético, a gente sente muito as energias que operam naquele corpo, né? Então, às vezes, você pega um corpo que é super quente, de repente, você pega a cabeça, assim, você tá com a mão na cabeça dela, da cabeça dela, e é um calor, um calor, um calor. Você sabe que ali o mental tá descontrolado, uhum, né? Aí você leva a sua mão para outro ponto, né? Você já descobre um frio ali, né? Uma área que está precisando receber energia, uhum. né? Então, todas essas emanações do corpo, elas são muito importantes no processo Uhum, terapêutico. E é um processo, assim, de desenvolvimento intuitivo, né? A gente não aprende na escola
a sentir o calor, o frio. Não, isso é uma coisa que você vai construindo, vai aprendendo com os teus pacientes, né? Uhum. Mas o corpo dá sinal o tempo todo, dá Sim. sinal o tempo todo, né? O Da formigamento que as pessoas... expressão, né? Você falou da expressão, é a nossa expressão, é a nossa mais pura expressão, né? Exatamente, Expressão né? não é só a expressividade, né? Mas é Artismo. tudo, como você falou, tudo que o corpo ele emana, né? Ele Uhum, emana. isso. Então, para mim, é o carro-chefe. A primeira coisa que chega é o corpo, sabe? O corpo físico. O corpo Uhum. mental, o emocional vem junto, mas o corpo físico já vem, é o carro-chefe, e ele já vem contando coisas, me dizendo coisas, né? Mostrando para onde ele quer ir, para onde ele não quer ir, né? Uhum. Então, é uma experiência intuitiva, muito, muito legal. Eu gosto muito do meu trabalho. Ai, Eu acho que mexe com outras inteligências, outras percepções da aham. minha formação, né? Que era uma coisa mais intelectual, de ler livro, tal. E agora não, agora eu preciso meditar bastante, eu preciso estar nesse contato com a pessoa para sentir o corpo dela, e desenvolver a intuição, né? Uhum. Então, essa pegada é muito gostosa. Sim, eu lembro sempre de uma pessoa que eu atendia. Eu tinha feito um único atendimento dela, assim, eu tinha tido uma conversa, depois eu tinha partido para o atendimento, e naquela época eu fazia muito atendimento individual, né? E, e aí eu ia atender ela numa segunda-feira de manhã. Quando foi no domingo à noite, eu pensei, bacia, alguma coisa assim da bacia, né? E eu cheguei e comecei a trabalhar com a bacia. E ela falou depois no final, assim, interessante você ter começado a trabalhar com a bacia, porque eu estava me sentindo muito, senti muita dor. E aí você fala assim, gente, tem uma conexão que você cria, que não é só ali no aqui e agora, mas que é Uhum, essa relação que você estabelece com a pessoa que você atende, né? E a gente sim. entra muito nessa questão intuitiva, porque cria-se um vínculo muito forte entre a pessoa e você, e a gente ouve essas vozes, né? Daquilo que Isso, precisa ser trabalhado, daquilo que precisa ser mexido, né? A gente sente, às exatamente. vezes, no próprio corpo Sim, aquilo que você vai fazer com o outro, né? sente o que o outro está sentindo, né? E Sente o que aí o... trabalha em si, trabalha no outro para resolver a situação. Isso é É, puro corpo, né? Isso é corpo. Isso é puro corpo, né? Eu só vou é acender a luz aqui verdade. que está ficando bastante escuro. É, isso é Tá, puro sim. corpo. Uhum. A noite caiu de repente. Outono. Isso é puro corpo, né? Esse, você está acordada para o outro, você está presente para o outro, você está na receptividade do outro Isso, e o colhendo, né? outro, né? Fazendo essa troca, essa emanação com você. Então, isso é corpo, né? Porque a gente fala de o corpo presente, a gente fala de osso, né? A gente fala de estrutura, mas é esse corpo que reverbera, ele faz parte também, né? De tudo, Sim. porque você tem uma leitura do humano, né? Uma coisa que vai para além dessa relação exclusiva do corpo físico. Você entra nesse Sim. outro contato mais sutil, né? Energético, no campo energético, né, das coisas, né? Lá Sim. fica uma série de informações, uma série de questões a serem tratadas, a serem olhadas, acolhidas e, e cuidadas, né? Nesses campos energéticos que a gente tem, né? Uhum. É porque o corpo, né? O pessoal fala, né? De uma forma, o corpo é a nossa casa. E a gente pode ouvir isso de várias formas, mas quando você entende realmente que você habita um corpo físico no espaço terreno, né? E que Sim, sem esse corpo
você não teria como dizer o que você diz do jeito que você diz. Né? Sim, É muito incrível isso, porque a expressão ela atravessa a nossa carne, ela atravessa o nosso brilho, ela atravessa a nossa palavra, né? Então, quando a gente sim. pensa na verdade, né? A gente fala, não é que a minha verdade seja a verdade absoluta, não isso, não colocando em jogo a verdade do outro, mas quando a gente diz o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer transbordar com a nossa palavra, né? Então, essa matéria expressiva, ela é construída nesse corpo, né? Nesse corpo, Nessa exatamente. plástica, né? Nessa O corpo que plasticidade torna real a coisa, né? O corpórea. contato com a realidade, né? Oi? Você tem todo é através do corpo que a gente torna as coisas reais, né? Nesse mundo real objetivo, né? Existem aí outros mundos para pensar, talvez, mas nesse mundo real dos sentidos é através do corpo que você vivencia, né? Não Não tem tem por opção, onde, não né? tem por E onde aí que tem você escreva, que você escreva, que você pinte, que você borde, que você toque, que você faça o que você, né, que você seja uma médica como a Marina, né, seja um acrobata como o Uhum. Luiz, né, seja uma pintora que nem a Mavi que está aqui, né? Então qualquer coisa que você faz, a via de elaboração é o seu próprio corpo. Eu acho que o artista que se permite entrar nesse universo, ele cresce muito. Porque às vezes eu fico, o cara fala assim, não, eu só pinto, a minha ligação é com pincel, é com a tela, ou é com o computador, com um programa de computador, tal, ou eu toco. Parece que é uma coisa externa, Uhum. interna, que você pode acessar com o trabalho de corpo, né? Eu tive muita sorte de ter conhecido a Tuti, muita sorte. Porque, assim, hoje eu vejo o corpo em todas as coisas, né? Eu acredito na espiritualidade, eu penso na espiritualidade, eu penso no mundo mental, eu penso no mundo emocional, né? Mas o corpo está o tempo todo se manifestando a essência da gente, manifestando é, esses mundos que nós somos, né? Eu tenho essa impressão. Sim, sim, sim. Sim, e é muito bonito isso, né? Assim, o presente maior da nossa conversa, né? É perceber como as coisas elas não desaparecem, né? Você não se desconecta daquilo que realmente faz sentido, né? Porque de repente Isso. tem coisas que a gente vivencia e que não fizeram tanto sentido na nossa vida, que de repente serviu de ponte para outras coisas que a gente acabou realizando, né? Mas quando algo faz efetivo sentido, né? E como ele perdura, como ele atravessa, como ele entra na tua própria constituição, né? De pensar, de agir, né? No mundo. Isso. Eu fico aqui pensando, né, o quanto o trabalho corporal foi importante em tantos aspectos da minha vida. Tanto me ajudando a me expressar, né, ajudando a ter uma sexualidade mais leve, mais solta, mais divertida, o contato com o corpo, olhar para esse corpo, reconhecer, né? Ficar pelada, dançar pelada, como a gente fez algumas vezes, né? Essa liberdade, né? Que o trabalho me deu foi um presente, assim, um Sim. São presente. pequenas barreiras ou grandes barreiras, né? Que a gente ultrapassa e a gente promove uma coisa muito maior do que uma vergonha ou uma proibição ou uma moral, né, colocada, Uhum. ela é, né? A gente acaba entendendo que essas coisas elas são obstáculos criados, né,
para a gente se limitar dentro de uma certa esfera, né? E que não há nada de errado, né, né, em estar presente em nós, no nosso corpo, né, quando isso Exatamente. ele é verdadeiro, quando isso é efetivo, né? E ele não é um problema, né? Eu acho É um que, problema. principalmente nós mulheres, a gente vive nessa luta por uma beleza, por uma estética, por um jeito de ser mulher, né? E, meu, é tão mais do que esses padrões, né? De repente você É, percebe a beleza do teu movimento, em todo o corpo tem essa beleza, em todo o corpo tem um potencial para o movimento, para a dança, para a arte, enfim, aham, né? E, né? Mas isso me acompanhou, né? A uhum, ter uma relação fraterna com o corpo, né? Como eu já sim. disse, já falei isso. Amistosa, amistosa, gostosa, né? Real, real, né? E é muito lindo Uhum, quando essa experiência você pode compartilhar com o outro, né? Através do teu trabalho, de uma leitura sensível do outro também, né? sim. E não tendo essa essa distância, né, que a maioria das pessoas infelizmente cultivam, né? Porque é isso, quando a gente é criança, né, que a gente é criança, a gente é corpo, a gente é movimento, a gente é tudo isso, e de repente você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que se comportar dessa forma, você não pode pensar isso, isso é feio, isso não é bonito, isso. E aí, né, cria um Uma monte de loucura. monstros e fantasmas que uma pessoa na adolescência é cheia, às vezes, de bloqueio, né? Uhum, Mesmo nos tempos atuais, a gente sabe que isso continua existindo, né? Por mais que a sociedade tenha mudado muitos parâmetros aí, mas a gente sabe que essas morais aí, elas estão acontecendo. Eu tenho uma amiga que dava aula de teatro, ou dá aula de teatro ainda, numa unidade do Senac. que legal. Legal, Eu ótimo, sei. né? Muito E legal. ela apresentou o trabalho do teatro oficina na aula dela. Uau, que E legal! na semana seguinte, ela recebeu uma advertência porque a mãe de uma das alunas teria sabido que ela tinha visto foto de gente pelada. E ela foi até o Senac e fez uma crítica à professora, que recebeu uma advertência, que teve um conteúdo Hum, cerceado, né? olha. Então, a gente está falando do ano de 2019, né? Tipo, 2 anos Uhum, atrás isso aconteceu, né? Então a gente sim, sabe que esses pensamentos de uma moralização do corpo, de uma estigmatização do corpo, de uma falta de olhar para o corpo só enquanto uma cobrança, né? O corpo tem que pertencer a um padrão, o corpo tem que ser assim, o corpo não pode ser de outro jeito, por que que essa roupa, por que aquela outra roupa, né? Gente, sim. É e de loucura, repente loucura é só total. movimento, é só corpo, é só fluidez, né? É, Isso, é a palavras gente. mágicas. Hã? Até você falou palavras mágicas, né? Fluidez, corpo, movimento. Às vezes o que a gente precisa é disso. É só disso. De um movimento, de um deixar fluir, deixar E é, acontecer. e é Um vai muito incrível. levando para outro lugar, como se o corpo conhece o caminho, os Sim, caminhos, sim, né? sim. Então, Precisa isso é escutar muito só, né? Escutar o nosso próprio corpo. vital, o corpo. Escutar esse corpo, escutar o que ele tem para dizer. E é muito triste porque essas estigmatizações que acontecem lá na tenra idade, ela vai se transformar na tua idade mais madura em dor de lombar, cervical, em Exatamente. rigidez,
essa rigidez, ela vai, né, que você começou a constituir ali nos nãos, a gente vai sentir na idade mais madura, né? Vai sentir no corpo mesmo, né? No Exato. corpo. Vai virar uma doença, né? Algo instalado, né? Que enquanto você é jovem, enquanto você tem a idade mais da juventude, né? Do novo adulto, digamos, isso não aparece tanto, mas vai aparecer. As pessoas não sabem muito da onde, porque, não sei, comecei a ter umas dores na lombar, né? São os Isso é não antigo, a lá, pessoa né? veio cultivando isso e não sabe, Exatamente, não né? É sente, né? história. Não imagino o quanto isso prejudicou uma série de movimentos ali da vida, né? De falta de fluência, de segurança com você mesmo, né? Segurança de se reconhecer, de saber quem você é, né? Por conta desses nãos. Então, a infância realmente, né? Em todos os sentidos, né? Mas a infância é um lugar para ser muito protegido, né? Para ser muito cuidado. E não é Assim, proteção no sentido de não deixar a criança cair e ralar o joelho, né? Muito pelo contrário, sim, né? A proteção é, inclusive, respeitar o espaço da criança errar, da criança cair, levantar, né? Da criança assim, quebrar, fazer arte, né? Da sim. criança poder ser, né? Então, esse lugar, esse berço, né, de potência tem que ser muito respeitado para que, né, essa vivência fluida do corpo ela se manifeste, né? Se manifeste e te leve aí, né? Durante a sua vida Mas toda, se né? você passou da sua infância e não teve esse carinho, esse cuidado com o seu corpo, faça aula com a Tuti, gente. É isso aí, a Tuti Eu costumo tem dizer um que a trabalho dança me lindo. salvou de muita coisa, viu? Eu costumo dizer que a dança me salvou de muita coisa, né? Sim, é verdade. Porque eu poderia ter usado droga, eu podia estar roubando, matando. Não, eu estava dançando. Estava dançando. Verdade, isso é sério, né? Canalizou a tua energia para uma coisa Exatamente. tão criativa, tão potente. Exatamente, porque a gente vivencia, né? E não é fácil, mas a gente vivencia o nosso corpo em outras dimensões, e isso vai deixando a gente desajeitado com algumas questões, mas ao mesmo tempo vai te abrindo um campo de possibilidades, né? E você acaba mergulhando nesse universo. E Sim. isso é uma coisa inacreditável, né? Inacreditável, assim, Sim. de maravilhoso. É uma coisa Né? que É as uma pessoas coisa que me dá. mereciam, né? Eu acho que a gente deveria ter. Tem muita gente que pensa já o movimento, essa fluência, essa coisa toda, né? Mas seria tão legal se isso fosse para a educação, fosse para a criação, fosse para para a vida das pessoas, né? E que as pessoas tivessem mais acesso a isso, né? É, Porque as eu pessoas lembro, vão envelhecendo e vão ficando cada vez mais distantes do corpo delas. sim, Elas eu vão se lembro, apegar de novo ao corpo delas pela dor, né? falou tudo, falou tudo. É, pela dor. Pela dor, pela Pela falta, dor. né? Pela dor, pela falta. É, Eu lembro sempre de uma oportunidade que eu tive, né, quando eu participava lá do grupo de semiótica da PUC, né? E aí a discussão entre os dançarinos que estavam no grupo é por que, que as pessoas não iam ver dança. E aí me veio uma coisa muito assim, eu falei assim, cara, as pessoas não vão ver dança, elas não entendem a dança, porque entender, né? A dança porque elas não têm corpo. Porque elas não têm corpo. Porque na medida que você tem corpo, você cria uma conexão com isso. Você tem uma leitura que não é uma leitura intelectualizada, mas de sensação, de espírito, de movimento, né? Sinestésica, vamos dizer, com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está se passando ali. Então,
Vamos falar, precisa de levar o corpo para a educação, mas os educadores precisam ter corpo. Os Tem que ter educadores têm que experiência, se né? reconhecer nesse Sim, corpo e respeitar o corpo, porque enquanto você está no conceito de que você é o portador e o outro é o depositório, você está fazendo o trabalho todo errado, né? E a é gente verdade. está em 2021 com escolas ofendendo integralmente o corpo da criança. A gente está em 2021 com um monte de educadores achando, artistas educadores, e digo isso aqui em alto e bom tom, achando que tem que ensinar criança, né? Não tem que se ensinar nada à criança, não tem que se cultivar nada com a criança, não tem que ensinar princípios políticos. A criança, ela cria o seu senso, ela cria, através da Uhum. corporalidade, do respeito, ela cria o seu próprio julgamento, a sua própria consciência e percepção dos fatos, né? Você não precisa ensinar a criança a pensar. A criança, ela só tem que E ser. assim, você talvez precise oferecer um espaço, oferecer a ela a liberdade que ela traz nela, né? Oferecer o espaço, facilitar, como a gente dizia muito há 20 anos atrás, né? Ah, ser um facilitador. Eu ainda tenho essa visão. É, é deixar a coisa fluir. Deixar a Sim, coisa fluir e saber acolher. isso, Tanto acolher. quando é bonitinho, é certinho, quanto quando é mais agressivo e mais intenso, deslocado e Uhum. bravo. Tudo isso faz parte do caldeirão. Tudo Sim, isso é são as importante. personalidades, né, se desenvolvendo, né? E tudo isso muito às vezes é reflexo, né? Se você tem um Uhum. espaço de educação, a criança ela é reflexo de uma própria família. Eu tive a oportunidade de estar numa escola que a gente já está indo para a educação, né? Eu tive a oportunidade de estar numa escola que chamava Tearte. Eu não sei se ela ainda existe. Ela ficava ali no meio do Butantã e a, a tia T, né, que era a dona da escola, já era uma senhora muito velhinha. Eu fiz um estágio, assim, eu fui porque eles abriam um dia para você conhecer a escola. Eu fiquei sabendo através de um outro projeto. Eu quis muito conhecer a escola. E aí eu fui lá como uma educadora voluntária para passar uma manhã com a escola, na escola, observando como aquilo se desenvolvia. Então, eu recebi uma série de orientações que eu não poderia falar com a criança, eu não poderia contar uma história para a criança, entreter a criança. Eu só tinha que estar. Se a criança me pedisse a mão, eu dava. Se a criança me pedia um auxílio, eu oferecia, mas eu não podia Uhum. interferir em nada. E foi um trabalho árduo, Muito. porque a gente se coloca sempre à frente, a gente se coloca sempre naquela Se adiantar, antecipação ao né? outro, né? Exato. E Uhum. foi um esforço para mim não fazer nada, né? É, E observar aquele brincar puro, genuíno da criança, sem ter que ensinar a sim. criança a fazer nada. A criança sabe, ela é, né? E aí no final eu fui conversar, fui te dar um feedback de como tinha sido, eu tinha que fazer um relato e tal. E aí depois a tia T veio conversar comigo e ela falou: quando as crianças chegam aqui de determinada maneira, eu vou até a família para saber o que está acontecendo lá do Sim. outro lado, né? Porque aquilo é reflexo de algo, e aquilo não é da criança, né? A Sim. agressividade, esses lugares, né? Que não é da amorosidade infantil, eles vêm de outras questões. Aquilo não é do ser, A criança né? está dando umas respostas que ela está aprendendo, né? Sim, Respostas que a família está passando para ela, respostas que a sim. escola às vezes está passando para ela, Esses né? são medos, são inseguranças dos pais que se reverbera. Olá, Gerson. Que se reverberam,
né, na vida das crianças. São olhares, são gestos, são respirações, são sempre. Então a criança, ela esponjinha, ela vai pegar tudo que está naquele ambiente, né? Aquilo que você acha que você está escondendo da criança, a criança já pegou, ela já é aquilo, né? Então É verdade. é a gente sempre achando que a gente está no controle de alguma coisa, mas a gente não tem controle de tudo, a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Se a gente não educar a nós mesmos, né, e não nos permitir, a gente jamais vai poder fazer uma boa educação de permissão do outro, né? Então, Uhum. sempre a gente tem que se voltar para a gente, né? A gente quer que os filhos tenham bons hábitos, cultive-os, né? A gente quer que o filho Seja seja algum hábito, né? seja, né? Seja aquilo que você quer que o outro Sim. seja, né? Então, primeiro tem que passar por você, né? E a gente, lógico, ninguém é perfeito, todo mundo tem falha, todo mundo tem defeito, né? Por isso que um processo corporal, a gente volta ancora no corpo. Por isso que um processo corporal, a gente tem essa oportunidade de abrir novos espaços para refletir sobre novas coisas que estão passando pela gente. Exatamente. É tudo isso que a gente vive quando a gente dá espaço para o corpo, né? É É, um mundo de possibilidades de experimentar coisas, de aprender coisas, de ensinar, de sentir, enfim. sim. Eu acho que eu gosto muito do trabalho espiritualizado, de pensar em crescer espiritualmente. Acho isso muito importante na minha vida, né? A vida das outras pessoas, cada um pensa em si, né? Mas pensar também nesse cuidado, nessa atenção, nessa valorização do corpo é fundamental, faz parte da tua própria espiritualidade. Tem muita perseguição no corpo, na religião, né? Uhum. Como se o corpo fosse perigoso, como se o corpo fosse maligno, né? Incrível. Na verdade, o corpo é a mais pura expressão da espiritualidade da gente, O corpo, na né? verdade, esse corpo maligno, perseguido, é o corpo feminino também, né, Rê? A gente, assim, porque o corpo Principalmente, masculino, ele é a própria perseguição. Quem era perseguido era o é, corpo feminino, né? O corpo feminino que tinha que ser aniquilado, que tinha que ser extirpado, que tinha que ser sangrado para sair o demônio. Enfim, o corpo, ele é um lugar de receber, né? Como a gente falou, é a nossa casa, o lugar da nossa expressão, né? Então, é um lugar também de receber toda essa violência, né? Cadê você? Cadê você? Tchau, boa live. Obrigada, filho. Rejane, acho que ela ficou sem bateria. Rejane. Ah, bom, eu acho que ela ficou sem bateria. Vamos ver se ela volta. Vamos dar um tempinho para ver se ela consegue se recuperar. Agradeço demais. Ah, ela caiu. Agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui nessa live hoje para falar desse corpo memória. Para quem não sabe ou não está acompanhando, a Rejane, ela fez o trabalho que naquela época nem era nominado de corpo presente, mas tinha a arte da presença, né? Oi, Rê, já estou te puxando aqui. Aí já estou te trazendo para dentro de novo. Então, ela teve a oportunidade de desenvolver esse trabalho há 25 anos atrás, e a gente está falando um pouco dessa memória, de como isso reverberou na vida dela, está reverberando hoje no trabalho como terapeuta, né? Esse olhar, né, que o corpo carrega dessas informações, né? Esse corpo na educação, o corpo na criança, olha quanta coisa incrível que a gente está trazendo para dentro dessa live. Conseguiu, Rê? Estou aguardando a tua resposta. Aceito o convite, Flor. Eu não te mandei? Ó, aguardando o terapeuta
Rejane Teles, tem algum convite em algum lugar aí para você aceitar? Eu vou cancelar e vou chamar de novo. Peraí. Estou enviando a solicitação de novo. Vê se você recebe agora. Conseguiu? Aguardem mais uns minutinhos aí. Por que será que você não está conseguindo voltar, Flor? Conexão? Ó, cancelei. Dá um oi aqui para mim primeiro. Cancelei. Calma, calma. Cancelei e vou te chamar de novo. Lembra do joguinho de montar do Instagram? Às vezes tem que dar tempo ao tempo. Então, peraí. Vê se você recebe. Ah, seria pelo menos legal você entrar aqui para a gente fechar isso aqui junto. Oi, recebeu? Tá aqui aguardando o terapeuta. Certo. Certo o quê? Não tem nada certo. Quer dizer, tá tudo certo também, né? Eu acho que você está com um delay de tempo. Eu estou agora. Ih, computador não dá para fazer live. Esquece. Esquece. Computador não se faz live. Não. Tem que ser pelo celular. Tem que ser pelo celular. Por isso que você não está conseguindo receber, né? Não está conseguindo participar, tá? Aqui a notícia, porque você tem que estar no celular, dona Regiane Teles. Eu acho que o aplicativo ele não tem essa. Eu percebi, mas não tem problema. Ó, vamos fechar e a gente vai marcar uma outra live que foi muito legal conversar com você. E eu super agradeço, Rê, a sua participação aqui hoje, né? Ah, não, mas espera aí, depois ele faz uma chamadinha pós-live. Eu agradeço demais a tua participação de hoje, todos as conversas que a gente conseguiu discorrer aqui em torno do corpo, da memória, da atualização desse corpo no que a gente realiza. Então, agradeço a cada uma das pessoas. Se vocês que estão aqui quiserem fazer alguma pergunta, mesmo que seja para responder do computador dela, sem dar uma resposta, eu também te amo. Sem dar uma resposta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem mandar aí que a gente responde. Não sai daí, Rê, não sai daí. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta e a gente tece aqui. Eu te passo, você responde, eu respondo. Eu acho que dá para fazer isso. Tem alguém aqui que queira perguntar alguma coisa? Coloca aí na caixinha de perguntas, escreve aqui nos comentários. Dou-lhe uma. Tcharam! Dou-lhe duas. Tcharam! Bianca, Isabel, Gerson, Mavi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário sobre aquilo que foi dito? Bom, não temos comentários, não temos perguntas. Então, Rê, super grata, super te agradeço essa presença aqui hoje, tá? E vamos marcar novas lives, que eu acho que foi muito gostoso, muito bacana, tá bom? E eu te chamo, depois que eu encerrar aqui, eu vou fazer uma chamadinha para você, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada a todos que estão aqui e nos acompanharam até o final, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Ó, solicitação, deixa eu ver. Tô aceitando, transmitir ao vivo com Rejane.
Aceitei. Aí, você fez milagre. Cadê? Por que que ainda está aparecendo essa imagem, É, gente? deve ser Jesus a câmera Cristo. virada. Deve ser câmera virada. Vira a câmera para você. Ué, Ai, eu não sei. No meu tem a setinha de virar igual de câmera fotográfica. Agora aqui eu não sei. o meu não tem. O meu não... Peraí, vamos ver aqui. Não, não é aqui. Gente, que coisa. Eu também não Bom, sei, Rê. enfim, algo aconteceu, Eu tô vendo a sua mas vida que sombra. segue. Eu tô vendo o seu corpo Tá vendo sombra. sombra? Ai, que coisa. Mas fala aí, fala Mas pra foi mim. ótimo conversar com você, viu? Foi ótimo estar aí com você, com o pessoal aí que acompanhou. Muito obrigada. E gratidão, gratidão Gratidão, gratidão. pelas vivências passadas, por essa vivência e por outras que virão, se Deus quiser. Eu Com ainda quero dançar certeza. muito com essas. Agora nós somos vizinhas. Ah, acho que agora eu achei. Achou? Aí! Nossa, No você fez último segundo. milagre! Oi, Ju! Tudo bom, minha flor? Você fez milagre de voltar. Tá no computador? Não tá escutando? Coloca o fone. Tá de fone? Tira o fone. Tira o fone, põe o fone, não sei. Não estou Tecnologia. ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô. Você tá? Não estou te ouvindo. Não tá. De novo, tem que É, esperar a boa vontade do Instagram. mas dê o seu recado. Recado, recado, recado. Dê o seu recado. O seu bilhetinho final. Um recado. Recado, recado. Vou escrever aqui, ó. Recado final. Recado final. Entendeu? Não sei o que faço. Recado final. Isso. Deu um Super recado final. beijo, Tuti. Beijo para as pessoas que participaram. Gratidão. Obrigada, Rê. Obrigada. A gente ficou nesse meio mudo. Um grande beijo. Muito bom falar com você. Muito bom mesmo. Muito bom te ter aqui. Tá? Gente, muito grata. E na quarta-feira que vem temos nova live. E agora, todo dia, às 7h07 da manhã, também o Corpo Presente está ao vivo. Quem acordar às 7 horas da manhã é só ligar. E eu vou estar falando sobre o Corpo Presente, sobre os conteúdos e sobre muito mais. Tá? Um beijo grande para vocês. Boa noite.